7h05 a gente começa. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de como que vai funcionar a nossa live, tá bom? Eu coloquei nos meus stories pedindo, né, para que... Ai, gente, eu fico querendo ler aqui as mensagens de vocês. Eu coloquei nos meus stories, né, perguntando quem gostaria de interagir comigo numa live. Uma live bastante descontraída, sabe? Uma live, eu não tenho um roteiro para seguir nessa live. Algumas pessoas se candidataram e elas estão aqui hoje para participar. São pessoas muito especiais, eu estou muito feliz com a participação delas. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou chamar de uma por uma, tá? Vou começar primeiro, a minha primeira convidada, que já está aqui engatilhada, é a Raniela, uma pessoa muito especial, muito querida, que eu já vou puxar ela aqui para o ao vivo comigo. E aí a gente vai ter aí mais a Joyce, depois a gente vai ter a Rita e a gente vai ter a Beth também, tá bom? Cada uma vai entrar, vai ficar 10 minutos aqui comigo. Depois desses 10 minutos, a gente encerra com cada uma e aí a outra entra pra gente ter aí espaço de fala para todas, tá bom? Combinado? Entenderam? Tudo certo? Então, pra gente não perder mais tanto tempo, né, eu vou puxar aqui uma pessoa... Gente, olha, é tudo novo pra mim, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo uma live, eu já participei de uma live com a Lu. Lu, querida, eu já vi que você tá aí, ó. Um beijo, te amo, você é maravilhosa, você faz um trabalho incrível. Eu te admiro pra caramba, você é uma porta-voz aí da nossa profissão, falando da nossa atuação nas empresas, falando de ESG. Então, assim, você é maravilhosa, continua com esse trabalho lindo e conte comigo que eu sempre vou estar aqui para te apoiar, tá bom? Porque realmente você é maravilhosa, tá bom? Vou chamar a Raniela aqui, gente, eu tô aprendendo aqui, mas peraí que eu vou... Eu treinei, tá? Ah, foi, Rani? Foi? Deixa eu ver. Já chamei aqui. Ah! Olá! Gente, é tudo muito novo. Eu treinei de tarde, fiquei tentando mexer no Instagram. Como é que faz, gente? Eu não sei, ainda nunca fiz live. Mas, enfim, eu quero falar um pouquinho, antes de começar, Rani, eu quero falar um pouquinho de você. Pessoal, a Rani, ela é uma psicóloga maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Raniela quando eu trabalhava na última empresa que eu estava, quando a gente conseguiu a aprovação de um programa de apoio psicológico para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. E aí, para eu entender como era que funcionava, né, a ferramenta, os profissionais, se realmente a gente estava oferecendo ali um atendimento de qualidade para os nossos profissionais, eu decidi também fazer o acompanhamento psicológico. Até porque toda assistente social, né, gente, precisa. Aliás, todo mundo precisa de terapia. Mas pelo nosso trabalho, né, assistente social, psicóloga, é algo que a terapia é muito necessária para a nossa vida. E aí, quando eu fui fazer a triagem, quem me atendeu foi essa psicóloga maravilhosa. E assim, foi uma sintonia tão grande entre a gente que a gente nunca se viu pessoalmente. A gente se viu essa única vez que a Rani fez a minha triagem, depois ela me direcionou para outro psicólogo. Mas assim, foi uma admiração pela profissional, sabe, pela empatia, pela sensibilidade, pelo carinho. Foi lindo, sabe? Foi incrível. E aí, depois disso, os trabalhadores que eu direcionava, que passavam com ela, voltavam para mim para falar assim: nossa, aquela psicóloga maravilhosa que você indicou, que eu passei pela... Todo mundo falava a mesma coisa. E aí eu falava, realmente, eu sou suspeita de falar porque a Rani é essa pessoa, eu tive essa experiência também, e é uma profissional incrível. E Rani, eu queria que você se apresentasse, e eu queria que você falasse do seu trabalho, principalmente voltado para a questão da saúde do trabalhador, da saúde mental. Eu sei que você faz esse trabalho, que você atende bastante trabalhador com esse problema, eu queria que você falasse um pouco para a gente.
Gente, boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui. Eu também estou estreando a minha primeira live. A gente está aprendendo juntas. Que Obrigada pelo legal. convite. Obrigada pelas palavras, né? Acho que para um profissional, como é prazeroso saber assim que a nossa entrega, né, a nossa escolha, a nossa atuação consegue transparecer assim ao ponto da pessoa se sentir tão calorosamente assim abraçada, né, com esse cuidado que a gente tenta oferecer. E é isso mesmo que eu busco, né? A psicologia realmente foi uma das melhores decisões que eu fiz assim na minha vida. Cada vez que eu estudo, né, eu atuo pela terapia cognitivo comportamental, também eu faço programa de formação para neurociência para psicólogos. Então eu faço essa junção aí de cuidar da mente e a mudança do corpo, porque está tudo interligado, né? O processo emocional e o corpo reagem juntos. Então a minha atuação é essa, eu atendo online. Hoje eu não estou mais nessa empresa onde eu e a Dalva a gente se conheceu. Hoje eu estou 100% aí autônoma, uma profissional liberal, faço atendimentos clínicos e tenho sim a oportunidade de fazer atendimento com profissionais que trabalham em empresas, né? Tem pessoas que são empresárias e que todas buscam, assim como a Dalva fez, esse cuidado emocional. Mas o mais curioso é a consciência que as pessoas hoje estão tendo que a busca de conhecimento, desse autoconhecimento de si, não é só para o desenvolvimento pessoal da vida particular, né? Mas como esse cuidado emocional impacta exatamente no âmbito profissional também. Então, a partir do momento que elas entendem que elas precisam cuidar delas, que elas precisam se conhecer, entender a sua forma de funcionamento, as consequências da história de vida delas, que traz um reflexo para a nossa atuação hoje na nossa vida adulta, isso interfere em tomadas de decisões, né, e escolhas, e isso faz com que elas atuem melhor no âmbito profissional delas. Então, a procura mesmo de pessoas, seja colaboradores, profissionais autônomos ou empresários mesmo, está cada vez maior, né? E quando a gente consegue trabalhar esse vínculo, que é o que a Dalva trouxe, isso a gente chama de vínculo, né? A gente consegue um impulsionamento de tratamento muito maior aí com as pessoas. Porque aqui a gente não está para fazer com que as pessoas entrem e sofram. Pelo contrário, é acolher, ajudar elas a sentirem bem desde esse processo de saúde mental, para aí depois elas refletirem isso aí no mundo, né? Então, basicamente é isso. E olha, gente, isso que a Raniela falou é muito importante. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho, né, com o assistente social nas empresas? Porque nós é que fazemos essa escuta qualificada, esse acolhimento, e nós é que precisamos entender quando aquele colaborador ele está passando por algum tipo de transtorno emocional, algum tipo de adoecimento mental, e que a gente precisa direcionar para um profissional. Então, o quanto que o nosso papel é importante dentro das empresas quando a gente fala de saúde mental dos trabalhadores. Então, muitas pessoas, Rani, questionam, mas o que o assistente social tem a ver, né, com o psicológico, com a saúde mental? É justamente esse o nosso papel. O nosso principal papel dentro das organizações é identificar essas vulnerabilidades emocionais dos colaboradores, é propor para as organizações, programas como esse que eu propus, que a gente conseguiu essa aprovação, de oferecer apoio psicológico para os nossos colaboradores e direcionar esses trabalhadores para esse acompanhamento e orientá-lo da importância desse autocuidado. Então, isso é essencial. Então, assim, o quanto que vale o nosso cuidado para a nossa saúde mental, para que possamos desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Vale, gente, vale muito. Vale tanto que a gente reflete, assim, não tem assim um valor, sabe? Porque a gente pode curar o mundo fazendo isso. Parece exagero ou grandioso, mas eu sonho grande mesmo, né? Não sei se vocês ouviram que entre sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo desgaste. Não, você sonha grande. Porque a partir do momento que você se cuida e você vai fazendo esse processo de tratamento com o outro, é uma mudança, né?
Inclusive, o curso que eu faço, né, de neurociência, eu chamo ela de professora, né, mas é uma neurocientista, ela traz isso muito pra gente, é importante a gente curar o mundo. E isso que você traz, Dalva, é muito importante, porque eu trouxe um pouquinho aqui, vai ser bem, bem rapidinho, que é exatamente, não precisa ser um psicólogo exatamente para poder fazer esse filtro, né? Você precisa ter o conhecimento adequado e, principalmente, você estando dentro de uma empresa, a importância de você conseguir identificar esses sintomas, né, nos colaboradores, seja até mesmo nos líderes, ou até aí né, vamos dizer assim, na ponta hierárquica, né, da própria empresa, esses sintomas emocionais e como que nós, psicólogos, assistentes sociais, pode trabalhar de uma forma multidisciplinar, tendo essa capacidade de percepção para que faça um tratamento adequado. Ou faça como a Dalva fez, né? Brigou por um processo aí de busca mesmo de um benefício, onde tinha uma empresa que fornecia esse atendimento psicológico. Então, ela conseguia fazer esse filtro desses sintomas e falava, ó, nós temos tal benefício, eu vou lá e procuro. Então, essa percepção dela, ela não precisa ser exatamente uma psicóloga, mas ela tem um conhecimento adequado. E eu trouxe só um pouquinho aqui para falar sobre o desamparo, que é um sintoma, que é uma emoção que é causada desde a nossa infância, adolescência, e nós sofremos ainda na vida adulta até hoje, que é uma emoção, tá? É uma emoção de desamparo, que é a que mais apresenta mesmo no ambiente mesmo empresarial, tá? Então, o que é o desamparo? São eventos repetidos que a gente passa durante a vida, aí, negativos, estressores, punitivos, incontroláveis aí, durante a vida, que faz com que as nossas necessidades de afeto ou até física mesmo não sejam atendidas e isso causa um processo de desamparo. Então faz com que a gente tenha uma consciência, eu vou explicar assim, bem resumidamente, tá gente? Até por causa do nosso tempo. Então, dentro do nosso processo de desenvolvimento, infância e adolescência, gera uma consequência maior na nossa vida adulta. Hoje, adultos, nós passamos por desamparo, mas o prejuízo, vamos dizer assim, é um pouco menor devido ao nosso repertório e à nossa maturidade mesmo biológica. Porque quando nós estamos no processo de desenvolvimento, a nossa maturidade cerebral não está totalmente desenvolvida. Então, a gente tem maior dificuldade no processo de regulação. E a história que a gente vai construindo a partir desse momento de falta de afeto, de vínculo, de olhar, de apego, de cuidado que a gente tem, a gente pode construir uma história que nós somos incompetentes, nós não somos suficientes. E isso gera, sim, alguns comportamentos que o nosso cérebro, para evitar essa dor, pode fazer com que a gente seja hoje um adulto mais perfeccionista, autocobrança, a questão sobre o controle, a procrastinação, compulsões às vezes de raiva, dificuldades em lidar com mudanças, maior dificuldade em lidar com estresse, né? Eu anotei aqui só para não poder esquecer, né? Às vezes dificuldades excessivas, dificuldade em regular, e aí você até medo mesmo de pedir ajuda. Aí, perante algumas situações, você encontra colaboradores ou líderes, assim, que têm essa dificuldade mesmo ali de contato, ou até de desenvolver as pessoas, e a gente acha que é porque a pessoa não quer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa frase, porque ninguém deixa de tentar, gente. Todo mundo quer mudar. Mas às vezes ela tem uma dificuldade que se não tiver esse profissional com essa formação, com esse conhecimento, desse olhar diferente, vai achar que realmente ele não quer mudar por alguma dificuldade, realmente porque ele apresenta, mas porque ele não está atendendo um padrão cultural que a empresa está ali exigindo. Então as empresas podem sim deixar de praticar essa responsabilidade dela, desse cuidado, desse olhar, a partir do momento que ela tem uma cultura mais punitiva, às vezes feedbacks mais negativos, né? Às vezes você exige um profissional ali que seja, que tenha criatividade, autonomia, mas ele tem que pensar e se comportar exatamente como líder. E isso repetidas vezes, sessões de estresse, né? Que eu falei, isso pode sim gerar
um desamparo, em vez de você fazer uma pessoa que seja realmente autônoma e resiliente, você está criando resistência. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma informação saudável, mas isso vamos pensar de forma ampla, tá, gente? A escola, instituições, na família. Então, assim, aplica em todos. E a gente só consegue reconhecer o desamparo no outro a partir do momento que a gente reconhece o nosso desamparo. Então, se alguém se identificou aqui com alguns sintomas, estresse, depressão, exaustão, cuidem e façam um processo de psicoterapia. Ai, gente, que demais. O quanto que isso impacta na vida dos trabalhadores e o quanto que o trabalho do assistente social e do psicólogo são essenciais. Rani, muito obrigada, de verdade. É uma honra muito grande ter você aqui comigo. Que você continue essa profissional cheia de luz que você é, viu? Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, gente. Ó, um abraço, um beijo, obrigada pela participação e obrigada por dar o sucesso para nós. Se cuidem, Beijo. tá bom? Tchau. A Joyce tá por aí? Cadê a Joyce? Ah, a Joyce tá aqui. Cadê? Joyce, amiga, cadê você, poderosa? Será que eu fiz certo, amiga? Eu te adicionei lá, vê se foi. Ah, foi! Oi, Dalvinha. Boa Oi, noite. Joyce! Boa Tudo bem? noite! Tudo bem? Deixa eu falar um pouquinho, pessoal. A Joyce é advogada, é mãe, é minha vizinha e é uma pessoa incrível. E hoje ela está aqui com a gente porque eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente da visão dela, da profissão dela como advogada, como mãe, como trabalhadora, como que ela enxerga a importância do trabalho do assistente social nas empresas. Amiga, se apresenta, fala de você, o espaço é seu. Boa noite. Obrigada, Dalva, pela oportunidade de conversar um pouco aqui com você. Eu sou a Joyce, sou advogada, sou mãe do Giovanni Tadeu. Tenho o prazer de ter a Dalva como vizinha querida. Trabalho no RH, né? Trabalhando no RH de uma empresa multinacional. O nosso contato ali, o meu contato como advogada trabalhando dentro do RH, ele aumentou bastante com essa questão emocional, né? O que a Rani comentou um pouco antes, né? Do programa que a Dalva implementou, de ter essa escuta, de ouvir os colaboradores, de identificar. Então, esse mapeamento com assistente social, né, na minha visão, nas experiências que eu vivenciei, né, são experiências muito positivas, porque a gente vê que as pessoas têm suas questões pessoais, isso reflete sim no ambiente de trabalho, né? Aquela pessoa que está com alguma questão mental, que não está resolvida, que tem uma questão social aí de algum aspecto de sofrer algum tipo de violência, isso reflete sim no ambiente de trabalho. A empresa que eu trabalho implementou um programa muito parecido com o que a Dalva implementou nessa passagem dela corporativa, de fazer esse programa de bem-estar, de ouvir os trabalhadores, rodas de conversa. Então, a interação com a psicóloga e com a assistente social, elas são nesse aspecto, né? Então, ela ajuda muito. São profissionais aí, braços de recursos humanos mesmo, que consegue mapear, que consegue ter uma escuta ativa, que é bastante relevante, porque às vezes você está com um problema num setor específico, e aí uma pessoa com um olhar, com uma escuta, um olhar, uma experiência, traz toda a percepção, consegue diagnosticar, consegue passar impressões, né, para ter uma ação. A psicóloga e a assistente social já me auxiliou aí em apurações de denúncias,
de assédios, né? Então, hoje em dia, precisamos sim ter uma ferramenta que funcione para denúncia de assédio moral, eventualmente algum caso de um assédio sexual, porque hoje o não é não, né? Então, isso precisa sim passar por essa escuta de pessoas capacitadas, né? E para não transformar isso numa simples fofoca, né? Para a pessoa ter a dor dela atendida, ter esse acolhimento que você comentou no começo, né, Dalva? Dessa necessidade de ouvir. A pandemia deixou as pessoas muito feridas, muito instáveis, então tem gente que ainda sofre muito com esta realidade, né? Perdeu algum ente querido e não conseguiu superar esse luto, ainda está vivendo esse luto, e esse luto impacta diretamente no trabalho, né, da pessoa. Às vezes ela não consegue mais ter uma forma de atuação porque ela ainda está nisso. Então, a assistente social, ela consegue entrar trazendo toda a bagagem, demonstrando os caminhos para o gestor, porque às vezes o gestor acha que a pessoa não está entregando, não está performando por uma vontade própria, mas ela está aí com algumas questões que precisam ser tratadas anteriormente, né, para poder seguir em frente. Então, eu vejo, né, que essa experiência é muito positiva para não ficar conversa só de história de corredor, para não parecer fofoca. É um olhar, é uma escuta profissionalizada, né? Então tem um porquê, né? E assim, muitas empresas em algum momento passaram por não entender da importância desse profissional, e hoje é de extrema necessidade, porque também temos as pessoas que precisam ser acolhidas nos casos de tratamentos aí de doenças graves, que às vezes elas já estão numa fase mais paliativa, então o trabalho continua sendo muito necessário, mas ela não vai conseguir performar. Mas aí todo mundo tem que estar junto ali, tendo conhecimento, até o que pode ser conhecido, para participar de uma forma amistosa, né? E eu acho que também outro ponto que o assistente social vai auxiliar muito vai ser na questão de gêneros, né? É difícil hoje a gente ter essa convivência de diversos gêneros, então o assistente social pode dar uma atualizada, pode ser head de treinamentos aí de alguns temas que são mais sensíveis, que são difíceis de se lidar, mas a gente precisa enfrentar e precisa conseguir trabalhar. Então, eu vejo esta figura como sendo um intermediário. E Joy, inclusive novas legislações, né, que a gente tem aí a lei que foi aprovada agora em 2022, emprega mais mulheres, né, que é a lei 14.457, que fala justamente, né, dessa obrigatoriedade das empresas de trazer esse olhar para a empregabilidade feminina, né, esse cuidado. Então esse também eu acho que é um espaço que o assistente social ele precisa estar inserido, ele precisa estar ali junto com a equipe de advogados, junto no comitê ali. Eu, na última empresa que eu estava, eu fazia parte do comitê de compliance, comitê de ética, justamente para tratar esses assuntos mais delicados, né? Então, esse olhar do assistente social, ele vai além. Então, eu falo sempre que a nossa sensibilidade profissional é algo muito da nossa profissão. Então, dificilmente a gente vai julgar, a gente vai primeiro tentar entender, né, o que está acontecendo com aquele colaborador, os motivos, ouvir sempre os dois lados para poder a gente fazer uma análise melhor da situação. Então, eu acho que é um papel fundamental do assistente social também nessa nova lei aí que a gente tem. Sim.
eu vejo isso e além disso, Dalva, existem programas, né, da Prefeitura de São Paulo que chama Tem Saída. Então é um programa aí que emprega mulheres que sofreram violência. Então, tendo uma assistente social apoiando neste momento, uma pessoa que às vezes teve uma violência não só física, mas teve uma violência financeira, teve toda a violência psicológica. Então, assistente social ela se torna uma ferramenta, né? Porque consegue trazer essa pessoa para uma nova realidade, consegue apoiar nas orientações. Então, eu vejo aí a participação em comitê de ética é bastante relevante, porque tem esses assuntos delicados, então precisa de uma escuta realmente especializada para não ter esse julgamento, né, esse pré-julgamento. Então, acho muito fundamental essa participação, e não só como um assistente social que busca problema. Eu acho que é um assistente social que é personagem e é ator junto das soluções, desenhando soluções focada em pessoas, né? Porque hoje a gente precisa das pessoas no centro das relações, né? Podemos trabalhar numa fábrica que produz um insumo específico, mas tem ali o grupo de pessoas para que essa peça, esse insumo seja realizado. Então é isso que eu vejo, que tem aí muita oportunidade, empresas que estão mais atentas vão contar com esse profissional, com essa capacidade aí multidisciplinar e essa possibilidade de trânsito, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se abrir com certas pessoas e tendo uma pessoa específica fica muito mais confortável, né? Ai, Joyce, olha só, pessoal, Joyce, tudo isso que você está falando é algo que eu tento falar aqui para meus colegas, desse campo de oportunidade que é o mundo organizacional, que são as empresas, que hoje as empresas, elas estão começando a ter essa visão de que a gente precisa olhar para as pessoas, porque as pessoas é quem traz resultado para as empresas, né? Sim. Então, o teu olhar, a tua fala só reforça tudo que eu já falo aqui para meus colegas, para meus colegas, da importância de a gente se capacitar, de a gente buscar conhecimento para a gente ocupar esse campo, porque é um campo de fato que cada vez mais vai precisar desse profissional. Vai sim. Joy, obrigada, viu? Obrigada a Adorei. você. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da fala da Joyce, viu? Amiga, um beijo para você. Parabéns, Dalvinha. Adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Gente, agora eu vou chamar uma pessoinha aqui para participar comigo. Deixa eu achar ela aqui. Ai, peraí, calma, é surpresa. Você me derruba, né, Dalvinha? Se derruba aí, amiga, que eu não sei te derrubar. Tá bom, tchau, beijo. Beijo, amiga, tchau, obrigada. Obrigada a você. Cadê, gente? Como é que eu... pronto. Quem tá aí? Rita? Rita? Oi, Rita. Oi. Tudo bem, gente? A Rita, ela é estudante de serviço social, ela colocou lá que queria participar comigo. Fiquei super feliz, a gente está se conhecendo agora, ao vivo. E agradecer, viu, Rita, pela sua participação. Eu queria que você, como estudante de serviço social, que está aí, começando a sua trajetória, como que você enxerga a nossa profissão e o que você gostaria de saber, como que eu posso também tirar dúvidas de você, depois dessa fala aí da Joyce, olhando aí para o mundo organizacional, eu queria ouvir você. Então, boa noite. Meu nome é
Rita, eu tenho 43 anos, resolvi fazer o serviço social agora, né, com uma certa idade avançada, mas nunca é tarde para estudar, né, Não para mesmo. virar uma profissão. E eu sempre gostei de serviço social, desde de nova, de adolescente, sempre foi uma profissão que eu sentia algo por ela, né? Meu coração sempre achou bonita a profissão, sempre achei interessante e comecei a pesquisar mais sobre a profissão, comecei a gostar mais. Fui vendo que a profissão tinha novos campos, que estava uma profissão que não era mais aquela profissão, né, visada, só concurso público, né, não tinha muito campo de trabalho. E fui me interessando mais em fazer o serviço social, porém sem muito tempo de estar indo presencialmente. Conheci a forma EAD, aí resolvi cursar, entrei pela Unip e estou no 7º período já. Que legal, que legal. E aí, depois de tudo isso, hoje, qual que é a sua visão da profissão? Principalmente falando do campo de atuação. Então, a minha visão, assim, conforme a gente vai vendo a profissão, vendo todas as áreas, todo o campo, vai ampliando, a visão vai mudando, né? Cada vez que a gente vai conhecendo mais profundamente o serviço social, a gente vai vendo que a gente não sabia nada sobre o serviço social. Né? É verdade. Vai se encantando com a profissão. E até a escuta, né? A escuta vai mudando, né? A visão, como a gente olha para as pessoas, vai mudando. A escuta vai mudando, é outra. A gente aprende a ouvir, escutar com a devida atenção necessária, escutar mais profundo, né? Eu trabalho numa escola, então eu fico observando bastante as crianças, o comportamento no recreio, a vidinha deles, a maneira deles, observando como agora está incluindo as crianças, né, na escola, as crianças com deficiência, a lei da inclusão, né? Então, eu vou olhando todos os pontos nesse sentido também. Sabe uma O coisa ano que é passado eu legal? fiz estágio na PAI, também me cativou bastante. Que legal. Também achei uma profissão ótima, muito bem equipada, muito bem preparada. E esse ano eu pretendo continuar meu estágio lá. Que legal. Olha só, o quanto que é bacana, né? A gente, o olhar da nossa profissão. Eu imagino que a maioria de nós profissionais de serviço social que entrou para fazer a faculdade, muitas vezes, a gente entrou porque é um curso que é mais barato, a gente entrou porque a gente tem aquele viés mais politizado, talvez. Mas uma coisa que é muito importante, que se as pessoas elas entendessem um pouco mais a fundo a nossa profissão, elas iam perceber que a nossa profissão é uma profissão que nos possibilita, né, a democratização da informação no sentido crítico, porque nos dá uma visão de fato do nosso sistema. Como que funciona o nosso sistema? A gente tem uma visão de política, a gente tem uma visão das questões sociais de uma forma profunda, a gente consegue entender a raiz e a causa. Né? Então, eu acho que a nossa profissão é uma profissão, muito embora talvez não tenha os privilégios e não tenha essa visão de muitas outras profissões que têm, né, que são bem vistas pela sociedade, a nossa profissão ela é muito rica, principalmente nesse sentido, porque ela transforma a gente em indivíduo mesmo. A gente começa a ter noção do espaço, do lugar onde nós estamos. E isso é fundamental para que a gente consiga entender, por exemplo, conhecer os direitos, saber onde a gente está, buscar aquilo que a gente quer de verdade, entender, não julgar tanto. Eu acho que
o assistente social ele tem essa característica, né, ou pelo menos deveria ter, do não julgamento. Você vai fazer uma escuta e por mais algo que você perceba que seja absurdo para alguma pessoa, para a gente vai ali filtrar, a gente vai buscar entender, a gente vai trazer essa visão do não julgamento, sabe? Então, eu acho isso que a Joyce falou desse profissional, de ser um profissional com essa escuta qualificada, com essa ética, para não transformar aquele comentário de um trabalhador, por exemplo, em uma fofoca. Então, assim, realmente eu sou suspeita de falar, porque a nossa profissão, para mim, é algo assim, muito especial. Ser assistente social, para mim, é algo muito especial. Eu vejo muitas oportunidades, como você falou, a gente começar a romper esses paradigmas de que a atuação é só para concurso público, eu só consigo trabalhar se for na área da saúde. Não, hoje temos aí um campo de atuação gigantesco que a gente pode explorar. A educação, por exemplo, agora a gente vai poder explorar mais esse campo da área da educação, a área de diversidade e inclusão. Tem uma assistente social que eu sigo, que ela está aqui, inclusive, que ela fala muito dessa questão da inclusão. Esqueci o nome dela, acho que é a Alessandra. Ela até deixou uma mensagem. Fala muito dessa inclusão de pessoas, PCDs nas empresas, o quanto que o assistente social, gente, ele é importante dentro de uma empresa para esse olhar mais humanizado, para esse olhar de fato. Porque eu tenho as minhas críticas, sim, com relação a algumas empresas, com relação à maioria das empresas. Infelizmente, as empresas ainda não têm esse olhar, ainda não priorizam a humanização no trabalho, uma gestão, uma liderança humanizada, isso ainda não é prioridade para as empresas. Mas eu acho que para se tornar prioridade, a gente tem que começar a ocupar esses espaços, sabe? E a gente começar a mostrar para as empresas que não é bem assim, que a gente precisa valorizar o principal meio do lucro, porque todas as empresas trabalham em busca do lucro e está tudo bem, e é o que sobrevive às empresas. Mas as empresas precisam entender que quem traz o lucro são pessoas. E que se eu não olhar... tá aqui, ó, é a Gisele. Oi, Gisele. Gisele, a gente tem que fazer uma live, nós duas, para falar só sobre PCD, porque, assim, é um campo dentro das empresas que precisa desse olhar. Algumas empresas não conseguem nem sequer cumprir a cota, né? Porque não tem esse olhar técnico, esse olhar de um profissional como a Gisele, que se dedica, né, a trabalhar com pessoas com deficiência, que ela consegue entender as reais necessidades de cada indivíduo. Então, eu acho que é isso, é essa diferença do assistente social com relação às demais áreas, porque o assistente social ele tem esse olhar da essência da necessidade do indivíduo. Ele olha as questões sociais como um todo. Eu acho que isso é rico demais. E na questão da inclusão, o assistente social seria essencial, um assistente social em cada escola, né? Mas a lei não está sendo cumprida em todo lugar. E eu vejo que seria muito, né? Porque não tem alguém ali de olho nos alunos, né? Encaminha para tal, esse precisa de tal tratamento, esse precisa de tal coisa, esse precisa de tal ajuda em tal sentido. Não tem, né? É isso. E estamos aí, você está se formando, daqui a pouco você vai estar ocupando esses espaços. Eu acredito muito que essa questão das escolas, por exemplo, vai chegar um momento que não vai ter para onde correr, que é um passo de cada vez. A gente sempre tem que pensar que a gente está avançando, e isso é o mais importante, que nós estamos avançando. E isso é o que vai transformar a nossa profissão. E, pessoal, eu digo mais a vocês. Rita, você que é uma estudante de serviço social, digo a você, o serviço social é uma profissão que não vai ser substituída pela tecnologia. Muitas profissões correm o risco de sumir. A nossa não, porque nós temos essa sensibilidade, nós trabalhamos com gente, nós cuidamos de gente, nós olhamos para gente. Eu lembro uma coisa que o meu filho, na época, ele tinha 6 anos de idade. E ele chegou para mim e falou assim: mãe, quem é que ganha mais, você e meu pai, ou meu pai?
o pai dele, né, meu esposo, ele é engenheiro. Eu falei assim, filho, infelizmente, ou felizmente, eu nem sei dizer se é felizmente ou infelizmente, o seu pai ganha mais. Ele falou, mãe, ele tinha 6 anos de idade. Ele falou assim, mas mãe, como assim? Você deveria ganhar mais. Você cuida das pessoas, você acolhe as pessoas. O meu pai só constrói prédio, casa, ponte. Como assim ele ganha mais? Aquilo me emocionou de uma tal forma que eu falei, caramba, olha isso, eu ouvi isso de uma criança, sabe? Então, assim, olha o quão importante é o nosso trabalho, o trabalho do assistente social, sabe? O trabalho desse profissional dentro das escolas para trabalhar inclusão, para trabalhar a discriminação, para combater a discriminação, dentro das empresas, com todas as questões sociais que envolvem as empresas. Então, assim, é um profissional que não vai ser extinto. Isso eu tenho certeza. Pode vir a tecnologia que vier, esse profissional vai se manter. Rita, meu amor, eu quero te agradecer. Muito prazer. Vamos continuar aí. Vamos continuar nos falando aí, tá bom? Tá bom. Tudo de bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, Beijo. Obrigada, beijo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Beijo, isso mesmo, Gisele. Onde há pessoas, o serviço social deve estar presente, porque trabalhamos com pessoas, gente. Empresas são formadas por pessoas, não é máquina que vai trazer resultado para as empresas, são as pessoas, tá bom? E, gente, eu vou chamar mais uma pessoa aqui, muito querida. Rita, eu não sei te derrubar, te derruba aí que eu não sei te derrubar. Olha eu, a pessoa aqui não sabendo mexer. Eu vou chamar uma pessoa aqui muito querida, a minha querida Elizabeth. Cadê você, Betinha? Cadê você, Betinha? Entrou? Beth? Será que a gente... Ah! Estamos aqui. Ai. Continuar aí, né? Oi? Rita, tá Cadê? aí? A Rita, eu não sei derrubar a Rita aqui, gente. Como é que eu derrubo a Rita? Alguém me ensina a derrubar a Rita aqui. Fica aí. Alguém me ensina. Não se preocupa, não. Alguém me ensina a derrubar a Rita. Não, gente, não pode derrubar a Rita, não. Ritinha, deixa eu ver se... peraí, deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Não, pior que eu não consigo, não. Bom, mas não tem problema. A Rita fica aí, vai ficar nós três. Pronto. E aí, Betinha, querida, seja bem-vinda na nossa live. Que felicidade ter você aqui. Gente, eu conheço a Beth, na verdade, a Beth me achou, depois eu achei a Beth. Eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer a Beth pessoalmente nas minhas férias que eu fui para Salvador. Eu conheci a Beth lá em Salvador. Conheceu toda a minha tropa, né, Beth? Sim, uma família linda. Amo aqueles meninos. Aliás, estão mandando beijo para os três, né? Então, os dois meninos e o menino grande. Menino grande, pronto, a Rita conseguiu sair. Então, minha tropa de elite, né? Eu tava lá de férias com a minha tropa de elite, consegui um tempinho ali pra gente se conhecer. Foi muito legal, adorei te conhecer. Foi incrível, incrível, incrível. Foi muito legal. Então, assim, pessoal, o que eu quero de você, dona Beth? O que eu quero falar agora de você, dona Beth? Eu falo muito, pessoal, do empoderamento da nossa profissão. Eu acho que essa palavra empoderamento, ela é uma palavra que está muito presente na questão feminina, né? Empoderamento feminino, mas o que de fato é esse empoderamento, né? Eu diria que para a nossa categoria eu usaria um termo muito segurança profissional, sabe? Eu acho que nós, enquanto profissionais, nós precisamos cada vez mais assumir protagonismo, ter essa segurança de encarar desafios, de nos colocar em lugar aonde a gente quiser, nos mais altos possíveis, né? Ocupar cargos de alta liderança. Porque a gente fala hoje tanto de gestão humanizada, a gente fala tanto das empresas, né? Desse cuidado, desse acolhimento. Mas essas empresas, na maioria das vezes, elas são geridas por pessoas que não têm essa visão
não tem essa sensibilidade. Então, assim, se nós conseguirmos nos desenvolver profissionalmente e crescermos e ocuparmos cargos que a gente tenha poder de decisão, com certeza a gente vai conseguir transformação para a vida das pessoas e, de uma forma geral, para os procedimentos, de uma forma geral, para essa nova visão que é o que a gente busca. Então, a gente precisa crescer, se desenvolver e ocupar esses lugares. Eu falo muito isso, gente. Assistente social, a gente não tem que se conformar só em ser assistente social, a gente tem que ser gerente, diretora, presidente, CEOs, a gente tem que ser o que a gente quiser, a gente tem que crescer, a gente tem que se mostrar para o mundo. E a Beth é uma profissional que ela traz para mim uma grande representatividade nesse sentido de ocupar esses espaços. Então, eu queria, Beth, que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional nesses cargos que você ocupou durante toda a sua trajetória. Em primeiro lugar, dizer que estou assim, morrendo de saudade desse abraço chameguento que tu tem. Aqui na Bahia a gente diz que quando a pessoa ela é cheia de chamego, você é uma mulher do chamego. E agradecer pela oportunidade de estar aqui falando e agradecer a todos que estão aqui presentes. Estou vendo aí que a Jéssica está falando, tem o pessoal Sheila, o pessoal está passando aqui e eu estou vendo falar. Eu fico muito feliz de poder ser uma voz representativa. E eu me coloco nesse lugar, porque é a construção de 37 anos de vida profissional. E de uma vida profissional diariamente fazendo a renovação da minha aliança com o meu fazer profissional, que é de assistente social. E ali eu fui da assistente social à superintendência, a cargo de superintendência, diretoria, CEO, empresária, mas tudo começou e por onde eu passo em todos esses cargos, eu levo exatamente o meu solo, tudo que sustenta a minha atuação, todos os projetos e legados, porque eu sou uma assistente social. Tudo isso porque eu tive a oportunidade de fazer uma graduação e que me deu assim uma clareza, uma amplitude, né? Eu sou da geração que ajudou a construir o nosso Código de Ética, né? De 1993, ou um pouco antes, e eu passei aí uma vida de dedicação à saúde pública, na construção do Sistema Único de Saúde, eu posso dizer na construção da política, que contribui muito para muitas portarias, algumas leis, né, na área da saúde, e estava sempre lá como um assistente social, levando ali aquele conhecimento dos determinantes sociais, levando toda uma análise, fiz pesquisa na área clínica, pesquisa na área da saúde coletiva, como epidemiologista. Então, tudo começou como assistente social e aí foram chegando conhecimentos para agregar conhecimentos que fossem necessários para os desafios que apareciam, mas sempre fazendo questão de dizer, olha, eu sou um assistente social e por onde eu ia eu também carregava ali as assistentes sociais para que elas pudessem sair da sua zona de conforto e dizer, olha, eu cheguei, você também vai poder chegar. Na vida, então, como na saúde pública, eu tive aí 34 anos de vivência em diversos cargos e até hoje eu tenho um cargo que eu atuo na emergência psiquiátrica, então entendo muito bem o que vocês trouxeram, vejo valido o que vocês trazem em relação à saúde mental, porque no meu trabalho lá no hospital psiquiátrico, o que eu atendo são os transtornos mentais, são as emergências psiquiátricas, muitas vezes porque faltou ali o trabalho de um assistente social, faltou ali um olhar, um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, que não deixasse aquele indivíduo, aquela pessoa chegar na crise. Então, eu tenho muito orgulho e me coloco neste lugar de fomentar até hoje novas colegas ocupando espaço e dizendo, a gente pode tudo, porque a gente estuda as políticas sociais. Nós somos operadoras dos direitos sociais.
Então, eu não entendo quando uma colega chega e diz assim, não estou preparada, né? Eu converso muito, eu tenho uma vida profissional no offline já consistente. E me peguei com muita surpresa ao ver que as colegas das novas gerações, elas tinham ainda uma dificuldade de compreender que elas poderiam atuar em qualquer campo. Assim como um profissional liberal, elas poderiam atuar sendo contratadas, tendo seus próprios projetos, gerenciando sua própria carreira. Isso realmente foi uma surpresa para mim. E desde então, desde 2021, eu venho fazendo aí um trabalho de apoio às colegas que querem desenvolver sua carreira de maneira mais independente. Eu diria mais independente, como autônoma, porque eu acho que nós temos muito que contribuir, seja dentro das organizações, como concursada, CLT, seja como uma consultora, seja como uma terceirizada, não importa a modalidade, o que importa é que as organizações, o mundo do trabalho, hoje necessita, mais do que nunca, hoje necessita do profissional graduado no serviço social. E por que eu digo isso? Porque hoje a economia fala, todos os grandes dirigentes falam que os maiores ativos são os dados, né, as informações que circulam na rede e pessoas. E quem melhor pode lidar com pessoas se não um assistente social? Né? A gente ali que está ali na percepção daquele assistente social, porque a gente está vendo o indivíduo, uma coisa é o psicólogo que vai ali, vai fazer uma atuação junto com o indivíduo, no desenvolvimento do indivíduo, contribuindo ali para aquele indivíduo ele possa ter um autodesenvolvimento, ele possa fazer uma correção de comportamento. Mas outra coisa somos nós, assistentes sociais. Nós vamos lidar na dinâmica social desse sujeito. Ou seja, além de olhar esse sujeito, a gente vai olhar como ele está se relacionando com o seu meio. Seja o meio dentro das organizações, seja o meio familiar, tudo aquilo que vai interferir naquele sujeito, o nosso olhar de assistência social é treinado para perceber. E olha que coisa interessante, é por isso que eu sou sua fã, né, Dalva? Você foi muito inteligente. Você trouxe uma psicóloga que traz aí a questão social de pano de fundo, que é a questão da necessidade da gestão das emoções e da saúde mental. Aí traz uma rede de RH, uma profissional que sabe da importância de ter um assistente social naquele lugar, aonde ele pode. E olha que a advogada, ela falou ali, quando ela fez uma descrição ali, ela descreveu um estudo de caso, ela mostrou ali que a gente, como uma profissional capacitada para lidar com um comitê de ética, com a questão do canal das denúncias e da ESG, a gente está fazendo parecer social. Então, olha como, às vezes, a gente é muito exigente. Eu tenho visto, assim, essas novas gerações extremamente exigentes consigo próprio, né? Porque a gente tem que entender que a nossa formação ela é generalista, ou seja, ela nos dá um campo amplo de conhecimentos, ela nos dá uma amplitude de campos de atuação, e aí fica difícil a gente buscar, porque a gente está batendo ali, nas últimas décadas, nas mesmas portas que é do concurso público. Mas, se a gente pensar o mundo do ponto de vista do mercado de trabalho, a gente vai ver que tem N possibilidades de atuação, seja como um profissional contratado direto, seja como um profissional que se coloca no mercado e faz ali a sua prateleira de produtos e serviços através do seu conhecimento. Então, eu quero dizer que é importante você estar sendo uma voz que tem movimentado muito, né? Tem inspirado muito, que é a voz de dizer, olhe para cá, as empresas precisam do assistente social, as empresas sabem da importância do papel do assistente social e a gente tem que chegar lá. Porque o processo não é o contrário. Não são as empresas que não sabem o que a gente faz. Nós é que não estamos sabendo empacotar
os nossos serviços técnicos e chegar lá e bater na porta, porque o não a gente já tem. Então, eu sempre digo para as meninas, eu digo, mas por que não? Aí, o não a gente já tem, vai lá, oferece o seu serviço e aí vamos ver, porque numa cultura onde o ativo, pessoas é importante, nós temos que ter pessoas com capacidade de performance. E a pessoa que tenha qualquer problema no seu meio e que ela não esteja de maneira equilibrada no seu meio, ele vai ser um problema para a empresa, ele não vai poder performar. E hoje, eu que sou uma estudiosa das organizações, posso afirmar que as empresas estão sim preocupadas com isso. As empresas falam da saúde social, as empresas falam, têm programas de promoção e de segurança de saúde do trabalhador. Ocorre que outras profissões estão ocupando um espaço que deveria ser nosso, ou que pelo menos nós deveríamos estar lá, né? Então, nós temos muitos psicólogos, administradores, advogados, engenheiros, que ocupam cargos ali e que nós poderíamos estar como head de RH, como na área de gerenciamento de riscos, podendo fazer a implantação da cultura ESG, podendo conduzir ali uma assessoria junto à alta administração para a implantação da cultura ESG. Nada nos impediria, e eu digo isso porque eu fiz isso o tempo todo, né? O tempo todo na minha vida eu estive ali ou na direção ou na assessoria, né? E o que me levava a ter facilidade? Os estudos, a amplitude, a enxergar ali, porque quando a gente está enxergando ali o trabalhador, a gente traz aqui, você trouxe muito bem a questão do trabalhador, nós não estamos falando só do trabalhador chão de fábrica. E aí eu chamo a atenção para as colegas que estão trabalhando, nós estamos falando para os líderes, para a média gerência, para os supervisores de equipe. Para todos, para todos. Então, nós temos um trabalho de intervenção que pode gerar um encaminhamento, seja para a área da saúde, seja para a questão da assistência, da previdência, e fazer nessa gestão dos benefícios, mas também nós podemos estar atuando nas novas áreas que estão sendo adotadas. E a gente precisa ver a questão da educação, a educação previdenciária, a educação a promoção à saúde, né? A própria Organização Mundial da Saúde fala que saúde não é ausência de doença. Então, a gente pode muito bem trazer isso. E assim, até vou passar a palavra para você, porque eu adoro falar sobre isso. Eu estou preocupada com o tempo, porque o Instagram ele nos dá 1 hora só, né? Então eu posso cair qualquer momento aqui, porque já deu 20 horas, então a gente começou certinho. Aí eu só vou trazer que assim, é uma coisa importante da área da saúde mental, que é pensar aí nesse doping cognitivo que a gente precisa também estar nos preocupando com a questão do uso do álcool e da droga, e principalmente das medicações para melhorar a performance. Eu acho que existe todo um trabalho que a gente pode fazer aí junto às empresas e você sabe que você conta comigo. E as colegas também. Gente, eu agradeço demais, 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 assim, tudo que foi falado aqui. Eu fiz questão de trazer essas pessoas aqui. Claro que todas se disponibilizaram a vir aqui falar. Mas uma coisa sou eu falando, eu quero que outras pessoas tragam a sua visão, eu quero cada vez mais fortalecer a nossa categoria, ampliar o nosso campo de atuação. Eu acho que esse é um dos principais propósitos que eu tenho quando eu venho aqui para as redes sociais, quando eu venho falar da nossa atuação, é exatamente isso, mostrar para os colegas, para as colegas, que a gente tem um campo gigantesco. Então, eu quero agradecer de verdade, Beth, Joyce, Rita, Raniela. Ai, obrigada, Joyce, você foi incrível, seu olhar aqui para a gente foi fundamental. Muito obrigada a todos que participaram. Essa live vai ficar gravada, eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Quem quiser compartilhar também nas suas redes sociais, é só ir lá no meu Instagram depois, vocês podem baixar e vocês podem compartilhar também. Vamos democratizar a informação, vamos compartilhar a informação, porque essa é a nossa forma de empoderar as pessoas quando a gente compartilha conhecimento e informação. Sou muito grata a vocês, de verdade, a todos que participaram. Muito obrigada, pessoal.
Logo, logo a gente tem outra live aí, hein? Ó, e aproveita, fala do seu canal atentamente, que vale a pena seguir nas É verdade, pessoal. Me sigam lá, curte meus vídeos. Eu tenho muitos vídeos lá no canal Atentamente, falando sobre a atuação do assistente social, falando sobre saúde mental. Então, para quem não conhece meu canal, vai lá que tem várias coisas. Ó, pessoal, eu não vou falar aqui, porque assim, eu só vou falar quando já tiver esquematizado, mas vem muita coisa. Eu estou preparando algo bem legal para vocês, para compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todas que estavam aqui. Um beijo, meninas. Eu estou vendo aqui que mandam um abraço e vamos continuar nesse movimento. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, querida.